Do Jornal Público, este é o Soundbite. Viva, estamos em modo série legislativas 2025. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Ana Sá Lopes. Viva, Ana. Ruben. E viva, Helena Pereira. Olá, viva! Hoje estreamos o peso político, já lá vamos, mas para já vamos ao tradicional e habitual de todos os dias, som do dia. Francisco Calheiros estava a dizer: se o Partido Socialista ganhar as eleições, a direita chumba um programa de governo. Era só o que faltava. Era só o que faltava. O Partido Socialista chumbou a moção de rejeição do PCP, do programa de governo da AD. Nós chumbamos a moção de rejeição do PCP. Nós viabilizamos a eleição do Presidente da Assembleia da República. Nós viabilizamos um Orçamento de Estado. Nós chumbamos duas moções de censura. Nós dissemos, eu disse nas duas moções de censura, não apresente uma moção de confiança. Ana Sá Lopes, a campanha está na estrada. Hoje tivemos um debate nas rádios, já ontem tínhamos tido um debate com todos na RTP. Pedro Nuno Santos, neste som, pede, era só o que faltava, não haver reciprocidade no que toca a um apoio governamental, uma sustentação, não é um apoio governamental, uma sustentação num governo, fazendo-o passar na Assembleia da República, caso seja o Partido Socialista a vencer as eleições, ainda que haja uma maioria de direita. O que é que destacas destas últimas horas, com debates na televisão, na rádio, estas afirmações de Pedro Nuno Santos? Ana Sá Lopes, a campanha começou quente ou mais para o frio? Está quentinha, está quentinha. Uhum. E estas próprias afirmações de Pedro Nuno Santos são quentinhas, porque o pedido de reciprocidade, da maneira como Pedro Nuno Santos o fez, é complexo, porque põe em causa 2015 e a maneira como a geringonça foi formada, porque havia uma maioria parlamentar de esquerda que permitiu a António Costa tornar-se primeiro-ministro, e Pedro Nuno Santos foi um dos grandes entusiastas dessa geringonça e que a pôs a funcionar enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Quando Pedro Nuno Santos diz que é preciso respeitar a vontade do povo, parece Pedro Passos Coelho a falar, em 2015. E isso não é exatamente bom. Portanto, este pedido de reciprocidade, eu percebo que Pedro Nuno Santos o faça, porque ele, de facto, ele deixou passar o programa do governo, ele aprovou o primeiro orçamento, viabilizou, perdão, o primeiro Oh, Ana, orçamento do governo, e ainda contra a vontade. vamos ser sinceros, é a única maneira de Pedro Nuno Santos poder vir a ser primeiro-ministro, porque dificilmente haverá uma maioria de esquerda nesta Assembleia da República, para não Tens dizer toda a razão. totalmente Tens toda impossível, a não é? razão, Ruben. Então aí entra, Pedro Nuno Santos entra em contradição com outra frase que diz, que é um slogan que de facto eu acho que é de abandonar, que é só com o PS há estabilidade. Ora, não é só com o PS, porque o PS fica dependente do PST. Portanto, isto está. É um discurso que não favorece. Ir por este caminho não favorece o PS. O pedido de reciprocidade todos os dias, a história da governabilidade, nisso para o Raimundo é mais. Eu sei que é um partido pequenino, o Partido Comunista, mas é mais rápido quando lhe perguntam sobre a governabilidade, diz logo e a estabilidade, que o problema é a estabilidade da vida dos portugueses. E a estabilidade da vida dos portugueses é essencialmente ter, ter salários e não ter e ter casas a preços razoáveis. Isto é complicado este slogan, juntando as duas. Tens toda a razão quando dizes que a única maneira de Pedro Nuno Santos formar governo é ter o PSD a aprovar-lhe, a viabilizar o programa de governo e depois a aprovar orçamentos, mas também, então, a dizer a estabilidade está no PS, é o único foco de estabilidade, é complexo. Não é um discurso que passa facilmente. Porque ouvindo este discurso, Helena Pereira, o mais provável é os portugueses acharem que a estabilidade está precisamente no outro lado, no PSD, porque é só mais uns pozinhos e o PSD poderá, com a iniciativa liberal, garantir uma solução de governo estável.
Sim, eu agora estava-me a lembrar das palavras de Luís Montenegro para Pedro Nuno Santos no debate dos 8 na RTP, quando ele acusa Pedro Nuno Santos de fazer zigue-zagues. Pedro Nuno Santos não gostou nada como dizia, da boca, por assim dizer, criada pela agência de comunicação ou encomendada pelo PSD, mas acaba por ser eficaz. Tal como, olha este exemplo que a Ana estava a dar relativamente ao governo da Geringonça, não é? Em 2015 o PS defendeu uma coisa e agora Pedro Nuno Santos diz que nem pensar haver impedimentos ao segundo partido mais votado, não é? Portanto, eu acho que esta campanha arranca, na verdade, arranca acesa nesse sentido, porque Pedro Nuno Santos nestes debates quis tentar destruir a ideia da estabilidade de Luís Montenegro, não é? Por causa do comportamento ético do primeiro-ministro, no caso Spinão Viva. E andamos, cada vez que os dois se encontram, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, a dispararem no sentido de ver quem é que dá mais tiros na coerência do outro, não é? Para os dois querem ser maior estabilidade, ou apresentar-se com uma maior estabilidade. Agora, parece-me que neste início de campanha há uma coisa muito importante que joga a favor de Luís Montenegro, que é, ao contrário da campanha de há um ano, não há agora nenhuma sombra de dúvida que há risco do PSD fazer algum acordo com o Chega. Esta questão do Chega já quase nem é uma questão dos debates e da campanha Se o ano política. passado era Não um foi tema o ano central, passado, exatamente, este ano foi deixou de ser. central, completamente. E logo aí, isso significa que o ano passado a esquerda jogava muito com o medo, criar o medo de votar em Montenegro significava dar a mão a André Ventura, e agora não há isso, e portanto as pessoas... Inclusive, Luís Montenegro nem cumprimenta André Ventura nos debates, e isso é Não, também exatamente, e há uma momentos no imagem. debate, há momentos no debate, então naquele da RTP com a imagem, em que o André Ventura tenta que o debate seja uma coisa mano a mano entre ele e Luís Montenegro, e Luís Montenegro nem sequer olha para André Ventura quando é interpelado por ele diretamente, e ele procura esse frente a frente. E isso eu acho que é uma coisa que joga muito a favor de Luís Montenegro e a favor dessa ideia de estabilidade, porque lá está, comparado com há um ano, cria-se a ideia, e as sondagens ajudam nisso, não é? Que o PSD conseguirá poderá não precisar do Chega, mas neste caso a Iniciativa Liberal, para conseguir dar algo mais estabilidade do que até agora, não é? No debate também de hoje das rádios, André Ventura queixa-se muito que Luís Montenegro desperdiçou uma oportunidade de dar maior estabilidade há um ano, indo buscar o Chega, e nem mesmo assim conseguiu levar a discussão para esse campo. Portanto, eu acho que de alguma forma Luís Montenegro conseguiu neutralizar no discurso da estabilidade, pelo menos, porque depois há outra coisa que é os temas de campanha, não é? Como o caso da imigração, em que conseguiu neutralizar no discurso da estabilidade o Chega, embora, pronto, se quisermos discutir este arranque de campanha, eu acho que esta questão da imigração, por exemplo, foi descaradamente usada por Luís Montenegro para tentar aí roubar uma parte do discurso ao Chega, porque, tal como o Público escreveu no fim de semana, as 4.500 notificações para saídas voluntárias do país de imigrantes ilegais são menos daquelas que foram feitas em 2019, um ano eleitoral também, e um ano em que era António Costa primeiro-ministro, e na altura o governo fez 4.834 notificações. Portanto, pois é bom parar e olhar para aquilo que está em causa e perceber se a forma como o governo e o PSD estão a usar esta questão, mas estão a usar a seu favor, mas não estão a fazer nada de extraordinário, porque está em linha com aquilo que também já tinha sido feito. Portanto,
é impressionante como, ao mesmo tempo, há aqui um jogar com as percepções da parte da AD que está a ser feita com muita cabeça fria, muito calculismo acima Foi de uma tudo. manipulação total dos imigrantes Sim, para sim. efeitos eleitorais. E, aliás, com o Luís Montenegro a dizer a André Ventura, o senhor devia concordar comigo, quando não é isso. Quer dizer, era uma lei, a lei já estava em vigor, como a Helena já explicou. Não, isso foi uma manipulação pura, mas isto tem sido à bruta. Isto desde a festa do 1º de Maio, que é a festa da família, e o Tony Carreira, e o dueto Não dos. gostaste do dueto, Ana Sá Lopes, já vi. Não gostei do dueto. Achei aquilo uma coisa absolutamente pirosa. Não gostei do título, dado Pois é a engraçado festas em porque família, não era? Tony Carreira já apareceu na campanha da AD ao lado de Castro Almeida, em Porto Alegre também, portanto... Se bem portanto, que sabes, António Carreira chegou a dizer, não é, lá na residência oficial, que foi lá porque foi um trabalho que foi pago, encomendado, sim, e portanto ele vai lá como vai a qualquer outro sítio. claro, isso faz aí. Mas por acaso, no programa da manhã, cujo nome agora não me ocorre, mas foi num desses programas da Julia Pinheiro ou de Manuel Goxa, já Luís Montenegro tinha cantado com Tony Carreira sim, sim, precisamente aquela música. Portanto, aquilo é um exatamente. reprise. Aquilo, ele gosta daquilo. Ele, É o seu nesse hino pessoal, é o seu hino pessoal, no fundo, é, não é? São os sonhos de é o menino. menino guerreiro, de outra maneira, não É, é? é, Sonhos de é, menino guerreiro. Outros políticos que moram ali para os lados de Belém, não moram, mas passam lá muito tempo, diriam que é um traço de ruralidade, quem sabe, não é? Noutros tempos comentámos muito esse aspecto. Nestes Sim, será. soundbites especiais, séries legislativas, vamos olhar para o peso político dos vários candidatos a estas eleições legislativas. E hoje, Ana Sá Lopes, começo contigo. Vamos lá traçar o peso político do dia. Bem, aqui a minha balança pessoal dá 10, é de 0 a 10. Estas Exatamente. balanças que nós usamos aqui, daquelas antigas, que havia naquelas mercearias antigas, assim rurais, como o Luís Montenegro. Eh, Temos aqui esta balança, mas pondo Luís Montenegro, a performance de Luís Montenegro na balança, eu acho que está a 7 quilos. Porque há uma coisa, o primeiro-ministro tem sempre vantagem. Mesmo que use essas formas sórdidas de fazer campanha, como o uso dos imigrantes, a utilização dos imigrantes, a festa do Tony Carreira, o 25 de Abril cancelado para passar a festa da família, ou uma conversa em família, mesmo que use, está sempre em vantagem. Está sempre em vantagem porque é Primeiro-Ministro. E porque o Luís Montenegro, há um ano, era uma pessoa, muitos de nós, a começar por mim própria, achavam que Luís Montenegro nunca seria Primeiro-Ministro. Tal era o desastre que era como líder da oposição. Não, ele agora tornou-se Primeiro-Ministro. Resolveu um assunto fundamental que eu acho que pode vir a decidir estas eleições a seu favor, e A na questão minha das é o carreiras na assunto é a administração questão das pública. carreiras. Essa questão vai ser decisiva e é muito problemática para o PS. É só um ano. Percebe-se através de sondagens, não só as sondagens alegadamente científicas, como as nossas pequenas sondagens que vamos fazendo, que a Spinum Viva não é um assunto que interessa a muitos portugueses. Há muitos portugueses que não se importam com o Com a problema empresa. do primeiro-ministro ter uma empresa e do eventual tráfico de influências que isso possa causar. Não se importam. Eu acho que no debate, Pedro Nuno Santos, no debate dos dois, esteve até particularmente bem a confrontá-lo com isso, mas não sei. E depois, amanhã, o PSD faz 51 anos, foi fundado a 6 de maio de 1974, uma semana, 2 semanas, quase 12 dias depois do 25 de Abril, E vamos ter e, almoçarada, não é? e vai haver uma grande almoçarada e Luís Montenegro vai contar ao seu lado e diz, apesar de se dizer que isto não é uma coisa de campanha, obviamente que é tudo campanha, tudo o que decorrer daqui até o dia 18 de maio. E vai ter Cavaco Silva mais uma vez, que todos os dias vem a público defender Luís Montenegro, ele tem essa sorte porque Cavaco Silva foi de facto o social-democrata com mais peso político neste país.
Se não há a menor comparação com outro qualquer, com as duas maiorias absolutas e com o governo. Ele liderou o país durante 10 anos. Nunca, esse número não foi atingido por. Costa esteve quase lá, é verdade, mas parou ao fim de 8 anos. E vai estar Cavaco Silva, vai estar Fernando Nogueira, que foi o sucessor de Cavaco Silva, que pura e simplesmente abandonou a vida política e nunca mais foi visto em lado nenhum político. Foi visto noutras situações, mas nunca numa ação política, e vai lá estar, e vão estar os líderes todos do PSD. Portanto, vai ser um grande momento para. E isto também ajuda ao peso político de Luís Montenegro, é um momento de peso político. Já falei demais a explicar o primeiro, então vamos para o segundo quilo. Vamos a ele. Pedro Nuno Santos de 5 quilos. 5 quilos porque acho que o peso político de Pedro Nuno Santos, que esteve em alta nos debates frente a frente, acho que está a diminuir um bocadinho, até pela sua própria. Acho que Pedro Nuno Santos não está com o punch com que arrancou a pré-campanha. Ele arrancou a pré-campanha muito bem e agora até está com um ar triste, de certa maneira, às vezes. Isso, ele tem que se animar e tem que levar isto até ao fim. E depois, porque como aliás nós arrancámos a conversa por aí, portanto vou-me repetir um bocadinho, serei rápida. A história da reciprocidade vai ser atirada à cara durante. Até porque não nos podemos esquecer que o PS chegou a admitir que não viabilizaria um governo PSD liderado por Montenegro por causa da Spino Viva. Portanto, isto não lhe correu assim muito mal. E dentro da Liga dos Pequeninos, Paulo Raimundo com 4 quilos, porque sinceramente acho que é a revelação destas eleições. É a primeira vez que o sucessor de Jerónimo aparece aos olhos da população portuguesa. Ninguém o conhecia quando ele chegou àquele cargo e agora aparece aos olhos da população portuguesa como um líder de facto de um partido tão importante como o Partido Comunista. E se aquele diálogo que ele teve com André Ventura, ele consegue atacar André Ventura dentro com um estilo muito Jerónimo. Obviamente que agora temos de ser muito Raimundo, porque é o estilo dele e ele fala naturalmente, com certeza, mas é aquela do nheca-nheca, aquilo, em peso político. Eu acho que Raimundo vai. E as sondagens estão a indicar que o PCP pode ficar à frente do Bloco de Esquerda, que é uma novidade, digamos. Raimundo tem sido mesmo a relação da campanha. 4 quilos para Paulo Raimundo aqui nesta balança de mercearia antiga. Ana Sá Lopes, amanhã teremos mais. Deixa-me perguntar a Helena Pereira, os teus pesos de hoje. Olha, os meus pesos eu vou dá-los aos mesmos protagonistas só porque é o início da campanha e, portanto, é o candidato a primeiro-ministro e o candidato a tirar o primeiro-ministro de lá. Mas vou ser mais generosa com o Luís Montenegro. Eu tenho aqui escolhi um peso de 8 quilos para Luís Montenegro, porque, voltando a esta questão do voto útil e do Chega, acho que Luís Montenegro conseguiu completamente arrancar para esta campanha com as atenções todas viradas só para o PSD e com poucas perturbações. A maior perturbação é a Spino Viva, que já se percebeu pela forma como ele próprio reage a isso. Ele tem a desfaçatez de se rir dessas acusações durante os debates, porque ele sabe que isso não está a pesar muito, de acordo com as sondagens, naquilo que é o entendimento ou julgamento que as pessoas estão a fazer da ação dele. E, portanto, a determinada altura ele começa quase a brincar, é impressionante. Mas a verdade é que isso significa, por um lado, que ele está tranquilo quanto a isso. E, em contrapartida, penalizo mais um pouco Pedro Nuno Santos, dou-lhe só um peso de 4 quilos, porque não é só ele ter perdido gás, eu acho que ele mostrou muito nervosismo nos debates em que participou com Luís Montenegro, tanto no debate frente a frente, como agora nestes dois, como 8 da RTP ou das rádios. E há uma coisa que me faz muita confusão, que é, isto é um combate pelo voto útil e Pedro Nuno Santos tem uma
grande dificuldade de fazer um apelo ao voto útil à esquerda. Ele quase que tem vergonha de fazer um apelo ao voto útil à esquerda, e eu não percebo como é que isso é possível. Nós já vimos no passado, eu acho que já lembrei isso aqui também, António Costa fez o Acordo de Geringonça e fazia debates duríssimos com os seus parceiros de esquerda, e isso não inviabiliza pontes quando o debate é um debate sério. E parece que Pedro Santos tem uma dificuldade imensa de criticar o PCP e o Bloco de Esquerda, e já se percebeu que esta campanha está completamente entre PS e PSD, e, portanto, acho que ele desperdiça uma arma neste sentido. Na Liga dos Pequeninos, deixem-me destacar um tempo de antena que vi ontem na televisão, do PPM, que fez um tempo de antena com recurso à inteligência artificial, muito bem feito. A voz é que é de inteligência artificial, mas que diz assim: esta não é a verdadeira AD, não se deixe enganar, eles não são a verdadeira AD. E vale muito a pena espreitar como zangadas as comadres, às vezes não é que se descubram as verdades, mas é o que se passa naquele tempo de antena do PPM. Este é o primeiro soundbite de série legislativas de 2025, também em vídeo no YouTube. Para quem nos está a ver, viva! Para quem nos está a ouvir, cá estamos, como sempre, em podcast. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.